Salve, salve galerinha massa, eu sou o professor Gustavo Bonfim, o Gusta de História. Eu vim aqui hoje trocar uma ideiazinha com vocês sobre história. Espero que vocês estejam bem, estejam em casa e tenham em mente que tudo isso vai passar. Hoje nós vamos iniciar falando sobre a Idade Média, um período muito importante para a história da humanidade e principalmente para a história da sociedade ocidental, aquela qual nós fazemos parte, beleza? Então é muito importante que você acompanhe cada passo dessa nossa videoaula para que você possa entender como é que se deu o processo de construção de muito da nossa cultura. Então vamos lá para a gente falar um pouquinho principalmente sobre o que nós vamos conhecer como Idade Média. Bom galerinha, a Idade Média é um período bastante longo da história da humanidade. Nós vamos ter que entender que a Idade Média que nós estudamos no nosso livro didático é a Idade Média baseada no eurocentrismo, ou seja, grande parte do que nós vamos conhecer dentro desse processo histórico se refere aos processos históricos, aos fatos históricos ocorridos na Europa durante um determinado tempo. Mais especificamente entre o século V d.C. até o século XV d.C. Esse período que ocorre dentro desses quase 1000 anos que nós vamos conhecer como Idade Média, ele é dividido em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, que é o que nós vamos começar a ver nessa aula, ela vai do século V a mais ou menos o século XI. É o período que nós vamos conhecer como um processo de ascensão do feudalismo e também a ascensão do poder e da influência da igreja na sociedade europeia daquele momento. Então é muito importante que a gente entenda que conforme nós vamos vendo o processo de evolução da Idade Média, mais especificamente a Alta Idade Média, é importante que nós comecemos a ver, comecemos a entender como é que esse processo ele foi ocorrendo. Vários serão os acontecimentos que levarão à formação da sociedade medieval que nós vamos conhecer nesse contexto. A Baixa Idade Média, como o próprio nome já sugere, onde nós vamos ver aí justamente o que? O declínio da sociedade feudal, o declínio do feudalismo e também o declínio do poder e da influência da igreja. Nós vemos dentro desse período que vai do século XI ao século XV, um processo de decadência desse feudalismo ocasionado por várias situações. Galerinha, nós temos que entender que a Idade Média ela começa justamente com a decadência do Império Romano. Vários serão os processos que levarão Roma à sua decadência. O grande Império Romano ele vai decair no ano 476 d.C. com a invasão dos povos erulos, povos germânicos que invadiram Roma e destronaram o último imperador romano. A partir daí, nós começamos a ver um processo atrás do outro que vai levar à formação de uma sociedade medieval muito específica, muito peculiar. Tanto é, por exemplo, que nós vamos ter dentro da Idade Média uma característica muito importante, que é o surgimento do feudalismo. E o que vem a ser o feudalismo? O feudalismo, gente, é um sistema social, político e econômico que vai ocorrer especificamente na Europa Ocidental durante a Idade Média. Percebam, Europa Ocidental durante a Idade Média. Se nós procurarmos no mundo características próximas a essa, nós não vamos encontrar. Então é importantíssimo que a gente entenda que esse processo ele vai ter essas características e essas características se aplicam especificamente a esse processo. Então a gente tem que entender, por exemplo, que quando Roma cai, a gente vai ter diversos povos germânicos, diversos povos bárbaros, migrando para as regiões que antes eram dominadas por Roma. E a partir daí, nós vemos também um processo de invasão das poucas cidades romanas que ainda continuavam existindo naquele momento. Então a gente começa a ver aí um processo muito importante, que é o processo de ruralização, que é ocasionado, gente, principalmente por três situações. As invasões desses povos germânicos, desses povos bárbaros a essa cidade, que acabava levando, por exemplo, a índices de violência e insegurança muito grandes nessas cidades, o que levava também a dificuldade de se comercializar, a dificuldade de se manter determinadas relações como o comércio. O que levava, por exemplo, ao aumento de preço, ou seja, a inflação muito grande dos produtos de extrema necessidade, como por exemplo a comida. Esses processos acabam levando a população que antes vivia nas cidades romanas a buscarem abrigo no campo, já que lá eles conseguiriam tanto se defender da invasão desses povos germânicos, como também se sustentar a partir da terra. Então a partir daí nós começamos a ver uma mistura muito grande das culturas, tanto germânica quanto romana. E a partir daí a gente vê, por exemplo, o cristianismo servir do que a gente pode chamar de superbonder, dessa mistura, dessa miscigenação cultural que vai estar ocorrendo aí após a queda de Roma. Então a gente precisa entender que características como, por exemplo, o colonato, que era um costume de trabalho, era um costume social dos povos romanos,
vai acabar derivando dentro desse processo de miscigenação, de mistura, características da Idade Média que nós vamos conhecer como, por exemplo, a servidão, que era justamente o quê? O vínculo social que ligava os servos aos senhores feudais, que eram os donos da terra. Então a gente vai ver mais à frente obrigações que vão ligar estritamente esses servos a esses senhores. Outra coisa que nós vemos surgir dessa miscigenação cultural, que vai ser uma característica muito importante dentro do processo da Idade Média, é o comitatus, que vai acabar levando à formação do que nós vamos conhecer como as relações de vassalagem, ou relações de suzerania e vassalagem, onde aí nós vamos ter, por exemplo, a principal relação política da Idade Média. É preciso que a gente entenda que esse processo de miscigenação, esse processo de decadência do Império Romano com a migração dos povos bárbaros, leva à formação, por exemplo, do que nós vamos conhecer como reinos bárbaros. Vários reinos bárbaros vão surgir nos territórios que antes pertenciam a Roma. E aí que nós vamos ver, por exemplo, um processo muito importante para se firmar as bases do feudalismo e das características da Idade Média, que é o surgimento, por exemplo, do Império Franco. O Império Franco, lembrando que os povos francos eles eram também povos germânicos, um dos primeiros povos a serem abrigados dentro do Império Romano, um dos primeiros povos a fazer parte das legiões, que era o exército romano. Então, quando nós vemos a decadência do Império Romano e o surgimento de vários desses reinos bárbaros, o que mais vai se destacar vai ser justamente o Império Franco, vai ser o Reino Franco. Por quê? Porque esses francos, eles haviam assimilado por muito mais tempo todo o processo cultural, social, inclusive parte do processo jurídico dos antigos romanos, o que vai ajudar imensamente a esse povo franco a se destacar perante aos outros reinos bárbaros, aos outros povos bárbaros. Tanto é, por exemplo, que nós vamos ver o Império Franco tomando grande parte do território europeu ao longo da sua existência. Então é muito importante que a gente entenda que o Império Franco ele vai ter esse papel de firmar as bases que levarão à formação do feudalismo e das principais características da Idade Média. Então aqui nós vamos ter que entender um pouquinho como é que se deu o processo da formação do Império Franco, do Reino Franco. Então a primeira coisa que a gente tem que entender do Império Franco, gente, é a formação do Império Franco a partir de Clovis. Clovis, neto de Meroveu, um grande herói, um grande soldado franco. Meroveu era cultuado de tal forma que ele era quase que um deus para os povos francos. Então Clovis, o seu neto, ele decide então formar um império, conquistando vários territórios ali pela Europa. E a partir de Clovis nós vamos ter a formação do que nós vamos chamar de dinastia merovingia, que é justamente a família dos primeiros reis que vão governar o Império Franco, o Reino Franco. Dentro do reinado de Clovis, pessoal, é muito importante a gente entender que é ali que nós vamos ter a Igreja Católica começando a fincar, começando a firmar as bases da sua influência e do seu poder na Europa Ocidental. Por quê, professor? Porque a gente vai ter, ao longo do reinado de Clovis, a Igreja firmando essa situação. Gente, nós temos que entender que Clovis vai ser o primeiro rei franco, o primeiro grande governante franco a se converter ao cristianismo. Obviamente, Clovis tinha interesses com a Igreja Católica. No caso de Clovis, de fazer prevalecer o seu poder sobre os povos europeus, sobre os povos que viviam ali na região da Europa, e no caso da Igreja, impor a sua ideia e a sua filosofia, tanto social quanto religiosa, aos povos que estavam sob o domínio do Reino Franco. Então aqui nós vemos o início de uma grande parceria que vai levar a Igreja a se tornar a maior instituição e a mais poderosa instituição da Idade Média. Só que, gente, infelizmente, após a morte de Clovis, os governantes, os reis que vieram a sucedê-lo, foram extremamente medíocres, extremamente negligentes com o governo do Reino Franco. Tanto é, por exemplo, que eles vão acabar deixando a parte de governança, a parte de governo, nas mãos de alguns funcionários da coroa franca, que nós vamos conhecê-los como majordomos, ou popularmente difundido pelos livros didáticos como prefeitos de palácio ou mordomos do paço. E dentro desse processo político nós vamos ver aí a dinastia merovingia se arrastar durante décadas. Até que surge um prefeito de palácio, o mais importante deles, que nós vamos conhecer como Carlos Martel, que esse daí sim ele vai fazer algo inesperado, algo que vai, digamos assim, salvar a Igreja Católica e vai dar a ele um poder que até então nenhum outro prefeito de palácio havia tido. Esse fato ocorre no ano de 732 depois de Cristo,
que é justamente o que nós vamos conhecer como Batalha de Poitiers. A Batalha de Poitiers ela vai ser decisiva para que a igreja ela finque as suas bases mesmo na Europa. A partir do início do século VIII, nós vamos ver os povos islâmicos invadindo a Europa pela Península Ibérica. E dentro desse processo eles conseguem conquistar os reinos cristãos que existiam na Península Ibérica e partem em direção ao restante da Europa. Contudo, o Império Franco, com a figura de Carlos Magno, consegue parar o avanço árabe no ano de 732 na Batalha de Poitiers. A partir daí nós vamos ver Carlos Magno e é a partir daí, gente, que nós vamos ver Carlos Martel ganhar muita força, muito prestígio e muito poder por conta da igreja. Tanto é, gente, que o cargo de prefeito de palácio, que até então era escolhido por todo rei que entrava, passa a ser hereditário. E o filho de Carlos Martel vai sucedê-lo. Um cara que nós vamos conhecer como Pepino o Breve. O Breve porque dizem que ele era pequeno. Por isso vocês também podem vê-lo como Pepino o Curto. E Pepino ele vai ser muito importante dentro desse processo porque é ele que vai instaurar, dentro do Reino Franco, o que nós vamos conhecer como a segunda dinastia franca, que foi a dinastia carolíngia, os descendentes de Carlos. E é dentro dessa dinastia que nós vamos ver o maior de todos os reis francos, o maior de todos os imperadores francos. Um cara conhecido como Carlos Magno. Um cara que veio muito à frente do seu tempo e conseguiu transformar o Reino Franco em um grande império que dominava praticamente toda a Europa. Então nós vamos ver, gente, grandes feitos dentro do governo de Carlos Magno. Carlos Magno ele vai ter o poder da igreja ao seu lado, o que vai favorecer muito o seu processo de administração. Contudo, não é apenas a igreja que vai dar poder a Magno. Magno era extremamente inteligente. Ele conseguiu criar, por exemplo, uma forma de administrar o seu império que basicamente mantinha todo o território em suas mãos. Nós vamos ver Carlos Magno se apossar de um velho costume germânico, que é o comitatus, e vincular os seus nobres a uma relação de fidelidade com ele, que é o que nós vamos conhecer a partir daí como relação de vassalagem, onde vários nobres francos que estavam submetidos à realeza de Carlos Magno tinham por obrigação, em troca, obviamente, da oferta de terras, o papel, a obrigação de fazer valer a lei do rei Carlos Magno em todas as terras que lhe pertenciam, inclusive cobrando impostos e tirando parte deles para o seu próprio lucro. Então, gente, nós vamos ver a partir daí esse Império Franco ele se desenvolver de uma forma administrativa extremamente interessante, já que Carlos Magno ele dominava praticamente todo o seu império, ele sabia de tudo que acontecia no seu império. Contudo, gente, o grande império de Carlos Magno vai à decadência também. Isso vai ocorrer por conta de uma guerra civil entre os seus netos. Tanto é que a igreja se vê forçada a interferir no processo, mediando o que nós vamos conhecer como o Tratado de Verdun, no ano de 843, que divide o grande Império Franco entre os três netos de Carlos Magno. Então, a partir daí, nós vemos o início da fragmentação territorial e política da Europa medieval. E é a partir daí que nós vamos ver cada vez mais presente nessa sociedade o poder do feudalismo e o poder da igreja. Gente, com a decadência do Império Franco, nós começamos a ver aí a fragmentação de todo o território. Então, a partir da decadência do Império Franco, nós começamos a ver justamente a fixação dos moldes do feudalismo na Europa. Isso vai se dar principalmente porque os nobres vão acabar ganhando mais poderes locais do que os próprios reis que herdaram o grande Império Franco. Isso vai se dar principalmente pelo processo que vai derivar das relações de vassalagem, que nós vamos conhecer como suzerania e vassalagem. Muitos desses nobres começam a distribuir terras entre eles, o que faz com que ele ganhe muita força, levando então a uma fragmentação tanto territorial quanto política. Então, basicamente, o que nós vemos da Europa durante esse processo aí, na Alta Idade Média, é essa fragmentação política após a queda do Império Franco. E, gente, uma coisa que a gente tem que entender é que quando o Império Franco cai, todos aqueles nobres que estavam vinculados a Carlos Magno e aos seus descendentes, eles começam a ganhar muita força localmente,
principalmente aqueles que começam a distribuir terras entre outros nobres, o que vai fazer com que eles tenham cada vez mais poder político e militar, superando muitas vezes os reis, o que fez com que a Europa se fragmentasse tanto territorialmente quanto politicamente. E é aí que nós vemos o feudalismo, o sistema feudal, fincar as suas bases e se ramificar por essa Europa pós-Império Franco. Dentro do feudalismo, como eu disse para vocês, que é um sistema social, político e econômico da Idade Média na Europa Ocidental, ele vai ter características muito, mas muito específicas. Então nós podemos aqui listar várias dessas características, desde características sociais, políticas e também econômicas. Então precisamos entender que esse processo do feudalismo ele vai ser constante e ele vai durar, segundo muitos historiadores, como por exemplo Eric Hobsbawm, as bases desse feudalismo vão durar, por exemplo, até o século XVIII, até a Revolução Francesa, que é quando de fato, segundo Hobsbawm, nós vamos ter a desvinculação final, o fim das relações sociais que ainda se estabeleciam na Europa desde a Idade Média. Então é muito importante entendermos que o feudalismo ele vai se ramificar de tal forma na sociedade europeia que vai perdurar por séculos. E, gente, nós vamos ter algumas características, como, por exemplo, uma economia autossuficiente e com praticamente a inexistência das atividades comerciais. Nós vamos ter aí uma sociedade baseada em uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade extremamente hierarquizada, extremamente rígida. Basicamente não se mudava de classe social, onde nós vamos ter inclusive a Igreja Católica justificando essa desigualdade social a partir da ideia da fé, a partir da ideia da religião, já que segundo a Igreja, quem nascia servo, por vontade de Deus, deveria permanecer a vida inteira como servo, morreria como servo e a sua situação era passada a seus descendentes. Ou seja, a classe social do indivíduo era estabelecido pelo seu nascimento, era estabelecido pelas relações de sangue. Então, se você também nasceu nobre, mesmo se você tivesse perdido tudo, mesmo se você falisse, você morreria, você continuaria nobre. Porque se foi a vontade de Deus você nascer como nobre, você deveria permanecer como nobre. Então é extremamente necessário que você entenda que era uma sociedade de características e relações realmente específicas. Dentre as relações sociais, por exemplo, nós vamos ter duas muito importantes. No caso aqui, as relações de suzerania e vassalagem e as relações servis. As relações de suzerania e vassalagem eram relações que existiam apenas entre nobres e nobres. Eram relações em que se estabeleciam a partir da doação de terras, onde o suzerano era quem doava as terras e o vassalo era quem recebia as terras. Isso é muito importante de ser entendido, por quê? Porque era a partir da relação de suzerania e vassalagem que nós tínhamos a principal relação política dessa sociedade. Era a partir daí que as relações de poder ocorriam. Então, quanto mais vassalos um suzerano tivesse, mais poder político e militar eles teriam, já que era a nobreza que era detentora, por exemplo, das armas, que era detentora do poder militar. Então, a partir dessa relação criada pela doação de terras, nós vamos ter aí o principal vínculo político e militar da Idade Média. A outra relação social que nós vemos é a relação servil, a relação em que o servo estava ligado diretamente ao dono da terra, ou seja, ao senhor feudal. E por estar ligado ao senhor feudal, o dono da terra, esse servo, ele tinha algumas obrigações. Obrigações essas que iam desde o cultivo na terra do senhor, até mesmo a doação de parte do que ele produzia como uma forma de pagar a sua estadia, a sua moradia e a sua proteção nas terras do senhor. Como a banalidade, a corvéia, a mão morta e várias outras obrigações servis que existiam dentro dos feudos da Europa durante a Idade Média. Obviamente, em cada feudo podia variar o tipo de obrigação que era paga e como ela era paga ao seu senhor. Beleza? Outra característica muito importante da Alta Idade Média que a gente não pode deixar de fora, gente, é a influência da Igreja Católica sobre aquela sociedade. A Igreja Católica, ela basicamente mandava na vida das pessoas. Ela ditava todas as regras de comportamento, ela ditava todas as regras culturais. Era a igreja detentora do conhecimento. Bom, gente, é basicamente isso que nós vamos ver como Alta Idade Média, que é o estabelecimento do feudalismo e do poder da Igreja Católica. Gente, vamos aqui rapidinho para a nossa revisão de aula, para a gente poder entender alguns dos principais conceitos que foram trabalhados ao longo dessa nossa última videoaula. Vamos lá.
Primeira coisa, a gente vê a Idade Média sendo dividida em duas partes, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Lembrando que na Alta Idade Média nós vemos aí a ascensão do poder da Igreja Católica e também a formação do que conhecemos como feudalismo. Dentro do processo de formação da Idade Média, nós vamos ver aí inicialmente a decadência do Império Romano, lá no século V, e a formação de vários reinos bárbaros. Dentre esses reinos bárbaros, nós vamos ver a formação do mais poderoso e do que mais vai se destacar entre eles, que foi o Reino Franco. Dentro do Reino Franco, nós vamos ter aí vários reis muito importantes, como por exemplo Clovis, que vai se converter ao cristianismo, criando os laços que serão muito importantes para a instauração do poder e da influência da Igreja Católica ao longo da Idade Média. Outro grande rei muito importante do Reino Franco foi o grande rei Carlos Magno, que como um rei muito à frente do seu tempo, acabou trazendo extraordinárias conquistas aos povos francos. Tanto é que a Igreja Católica o coroou no ano 800 como o imperador do novo Império Romano, com a intenção, obviamente, de fazer renascer o Império Romano na Europa Ocidental. Nós vimos também que, com o fim do Império Franco, começamos a ver a fragmentação territorial e política, principalmente por conta do aumento de poder dos nobres e dos senhores feudais na Europa pós-queda do Império Franco. A partir daí nós vemos, de fato, o feudalismo se formar na Europa medieval, onde nós vamos ter como principais características desse feudalismo uma sociedade estamental, uma sociedade extremamente influenciada pela Igreja Católica, uma economia agrária e autossuficiente. Nós vamos ter uma política descentralizada, baseada principalmente em duas relações, que era a relação de suzerania e vassalagem e as relações servis, que estabeleciam as principais relações sociais e políticas dessa sociedade. Dentro da sociedade, vamos ver ainda uma sociedade estamental, uma sociedade hierarquizada e extremamente rígida, onde basicamente não se tinha uma alteração social das pessoas que nela viviam. Nós vamos ver também uma sociedade extremamente caracterizada pelo teocentrismo, ou seja, onde tudo e todos tinham a explicação do mundo em que eles viviam baseado na Igreja Católica, no cristianismo, onde Deus era o centro de tudo e a explicação de todas as outras coisas. A partir daí nós vemos a Igreja sendo a principal influenciadora, a principal detentora do conhecimento da Idade Média. Galerinha, vamos resolver aqui comigo rapidinho essa questão que fala sobre Idade Média, mais especificamente sobre a sociedade medieval, e ela é uma questão muito importante para a gente entender como se dava a influência da Igreja Católica dentro dessas relações sociais da Idade Média. Vamos lá. Essa questão, que é uma questão Enem 2017, nós vemos no texto base a seguinte situação. Entre os séculos 12 e 13, a recrudescência das condenações da usura é explicada pelo temor da Igreja ao ver a sociedade abalada pela proliferação da usura, quando muitos homens abandonam sua condição social, sua profissão para tornarem-se usuários. Gente, a primeira coisa que nós temos que entender dentro desse texto é a seguinte situação. A palavra-chave chamada usura. A usura ela era condenada pela Igreja Católica justamente porque era a forma com que os burgueses, durante o processo final da Alta Idade Média, início da Baixa Idade Média, começaram a lucrar e a ganhar destaque econômico dentro daquela sociedade. Então é muito importante que a gente entenda que, por ser uma sociedade estamental, por ser uma sociedade vinculada às ideias e justificadas pela Igreja, então essa sociedade ela dificilmente iria mudar. Por isso que nós vemos aqui que a Igreja via a sociedade sendo abalada, a sociedade que não podia ser tocada, não podia ser mudada, sendo abalada pela usura. Então aqui nós vemos nesse texto já de início uma crítica às relações sociais que estavam mudando naquele momento na Europa ali durante o processo de transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média. No século XIII, o Papa Inocêncio IV teme a deserção dos campos devido ao fato de os camponeses terem se tornado usuários ou estarem privados de gado e de instrumentos de trabalho pertencentes aos possuidores de terras, eles próprios atraídos pelos ganhos da usura. A atração pela usura ameaça a ocupação dos solos e da agricultura e traz o espectro da fome. Gente, quando ele fala aqui dos campos, do espectro da fome, ele está falando justamente do processo de modificação social que levou diversos servos a saírem dos feudos e buscarem melhores condições de vida nas cidades que começavam a surgir com o final da Alta Idade Média e o início da Baixa Idade Média.
Então, dentro desse processo, a igreja não aceitava essas mudanças sociais, buscando aí dentro desse processo ver previsões de grandes males, como por exemplo o espectro de uma grande fome, já que a maior parte da sociedade estava vinculada ao campo, que no caso eram os servos. Então para a igreja isso era inaceitável. E aí a gente tem que entender que essa questão que trata sobre esse processo de mudança social vai obviamente trazer como centro do debate a não aceitação da igreja por conta disso. Lembre-se que a igreja ela vai ser a instituição que vai basicamente mandar na vida da sociedade europeia da Idade Média. Então sim, a igreja não aceitava essas mudanças de forma assim tão fácil. Mas gente, vamos ver o que é que o enunciado da questão pede pra gente poder entender melhor os nortes que esse texto nos deu. A atitude da igreja em relação à prática em questão era motivada pelo interesse em, letra A, suprimir o debate escolástico? Não, até porque o debate escolástico ele sempre estava dentro da mesma linha de pensamento, dentro da linha de pensamento da Igreja Católica. Letra B, regular a extração de dízimos? Não, a gente não vai ter o texto se referindo a nenhum tipo de processo de obrigação ou de pagamento dos servos ou da sociedade medieval para com a igreja. Nós vemos ao contrário. A igreja criticando as mudanças sociais que estavam ocorrendo naquele momento. Então a letra B também não. Vamos ter a letra C. Diversificar o padrão alimentar. Obviamente o texto também não traz nada sobre a alimentação ou sobre os hábitos alimentares dessa sociedade. Então obviamente nós podemos aí também tirar ela de contexto. Letra D. Conservar a ordem estamental. Gente, lembre-se que a sociedade medieval era uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade que não se podia modificar. E lembre-se que o texto é uma crítica da Igreja Católica justamente por essas mudanças sociais que se davam, principalmente nas classes burguesas, por conta do poderio econômico que eles ganhavam, que vinha, obviamente, da cobrança de juros para empréstimos e dos lucros que eram tirados por esses burgueses das suas relações comerciais. Então, obviamente, nós vamos ter aqui a letra D de dado como a resposta dessa questão. Se você ficou comigo até agora nesse vídeo, gostaria muito de agradecer a você. Gostaria muito de lhe pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa sempre estar recebendo conteúdos como esse e para que vocês estejam sempre preparados para qualquer prova, qualquer vestibular, qualquer desafio que envolva história na vida de vocês. Valeu, galerinha, grande beijo e o Enem é nosso!